E aí pessoal, como é que tá? Tudo jóia? Parei aqui para fazer uma pausa. E tô aqui ó, com um geladinho de coco, laço de açúcar. É o meu preferido, tá bom? Laço de açúcar. E estou aqui com esse produto, pessoal. Estava pensando nele aqui, ó. Ele é um produto que está aproximadamente a menos 18 nesse momento, mas quando ele foi fabricado, estava com temperatura ambiente de forma líquida. E agora ele está com menos 18 graus e sólido, solidificado. Por que será? O que aconteceu com ele? Vamos saber por quê? Mas antes da explicação, vou de geladinho laço de açúcar, de coco. Ok? Olá pessoal, dando continuidade aí na explicação do geladinho laço de açúcar, eu já consumi ele, ok? Tava uma delícia. Parabéns, meu amor. Minha esposa que faz esses geladinhos aí, tá fazendo um sucesso aqui na região de Paulínia. Então vamos lá, eu vou virar a câmera aqui para discutirmos um pouco aí, falarmos um pouco sobre o que acontece no processo de congelamento de um produto, né? Vocês já sabem, né? Que tipo de equipamento que é responsável por isso? É o freezer, ok? É um equipamento tão comum aí no nosso cotidiano, nossos lares, ok? Mas vamos estudar um pouquinho sobre ele, né? Esse vídeo aí é voltado para as donas de casa, para os técnicos aí, né? De campo, algumas informações básicas, mas porém que às vezes passa despercebido, ok? Então vamos lá, vou virar a câmera aqui para a gente discutir sobre o nosso querido e amado. Não tá querendo virar não, pessoal. Eu vou pausar aqui. Não teve jeito, pessoal. Eu tive que cortar o vídeo e dar continuidade aqui. Então, aqui apresento para vocês o equipamento responsável por tirar a caloria, né, tirar a carga térmica de um produto e levar ele de temperatura ambiente, da forma líquida, para menos 18 graus e o produto ficar sólido. No caso, o nosso querido geladinho laço de açúcar. Então é esse equipamento aqui que é o responsável. Um freezer vertical, né, fechado, ele parece uma geladeirinha comum aí, ó. Ele é um equipamento de pequeno porte, mas tem sua função frigorífica também, né? E o que eu gostaria nessa aula aqui de chamar a atenção é nessa etiqueta aqui, ó, que muitas vezes a gente vê aí nos produtos eletrodomésticos aí, os elétricos, né? Vem essa etiqueta. A etiqueta é uma etiqueta do Inmetro. Isso significa que esse produto, né, esse freezer, ele passou por um teste de qualidade, de eficiência energética. É um assunto muito comentado hoje entre as indústrias e isso estendeu para as residências também. Os eletrodomésticos hoje têm uma eficiência energética. O que seria essa eficiência energética? Nada mais é que o produto oferecer uma capacidade, né? No caso, o freezer ele tem que refrigerar bem por menos. Menos o quê? Menos eletricidade gasta, né? Então, essa etiqueta, ela tem alguns indicadores aqui, ó. Essa geladeira, esse freezer, no caso, ele é o Azinho mais, 3 mais aqui, ó. Significa que ele é eficiente, tá na categoria do A, né? E conforme vai descendo, o equipamento ele fica menos eficiente. Então, essa geladeira aqui tá na categoria A, de equipamento mais eficiente. Então, isso é uma dica importante, né? Esse equipamento aqui, ó, ele é capaz de chegar a menos 18 graus. Ele tem uma capacidade aqui, um volume, né? Esse aqui é o volume interno desse freezer, né? É dado em litros, 142 litros. Mais tarde a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, né? E outra característica importante desse equipamento é o consumo dele, consumo mensal. Olha só que legal. Então, através desse valor aqui, nós podemos calcular quanto que ele gasta por mês, né? Você pode ter uma estimativa aí. É um dado importante. Então, 38,2 kW ao mês, em média aí, né? Então é bem aproximado esse número aqui. E aqui, ó, embaixo dessa etiqueta, tem o número do registro, o registro que o teste, né, que ela foi submetido, para ter a qualidade que ela oferece. Aqui nós temos a tensão, isso aqui é muito importante, né, pessoal? Isso aqui, ó, não pode colocar, tem que verificar, como é uma tensão menor, não pode colocar ela em 220, senão vai queimar a componente. Isso se não estragar o coração dela, que é o compressor, ok? Então essa aqui é uma Consul 142 litros aí, responsável por deixar o sorvete, o alimento em forma de congelado, ok? Ela não refrigera. Então se você colocar uma água aqui dentro, depois de um tempo ela vai ficar sólida. O sorvete, claro, queremos um sorvete, não pode ser o sorvete derretido, né? Tem que ser sólido mesmo. No caso nosso aqui é o geladinho laço de açúcar. Aqui, ó, tá lotado de geladinho. E eles estão todos a menos 18. Dica importante aí. Como a aula diz, né? É uma aula de dicas. Não sei se você escutar o barulho. Eu abri a geladeira, o freezer, e acabei de fechar, certo? Fez um barulhinho de ar. O que significa, pessoal?
que ao fechar, o ar lá dentro, como está muito frio, está bem gelado, entra uma massa de ar quente quando eu abrir, e essa massa ela esfria rapidamente. O ar ele ficando mais compactado. Isso faz com que forme um vácuo dentro da geladeira e ela não abre de imediato, ok? Tem que esperar um pouco, então é uma dica importante. Agora eu posso abrir ela mais leve. Abri aqui e fechei, a massa de ar quente entrou e ela vai fazer um barulhinho. Não sei se no vídeo aí dá para escutar, mas ela faz um barulhinho. E não dá para abrir imediatamente, tá vendo? Então se forçar aqui, vai danificar essa borracha. Então, quando que o equipamento ele vai ser eficiente a chegar a menos 18 graus? Quando a gente fizer bem uso desse equipamento. Então, se você fechar imediatamente e tentar puxar isso aqui, você vai começar a estragar os plásticos. Se essa borracha ela não estiver vendendo direito, vai entrar ar falso aqui e você não vai conseguir chegar na sua temperatura. Então, é uma dica aí para qualquer pessoa, tá bom? Para as donas de casa aí que tem seus equipamentos em casa e que às vezes fica tudo molhado aqui, porque tá entrando o ar por aqui, o ar, ao contato com o frio, ele condensa. Aí isso aqui já fica molhado, fica feio, fica mofado e gasta mais energia, porque ele vai funcionar mais, né? Então, beleza. Aqui atrás, ó, vamos lá, as características. Característica técnica desse equipamento, tá vendo? Ele é pequeno, mas ele tem as suas características também. Ó lá, ele é um equipamento de 110 volts, frequência, né, que é esse 60 Hz, é o Hertz, né? Então é um motor que funciona a 60 Hz, que é a nossa frequência do país, a frequência do Brasil. Em certos países aí, esse valor chega a 50. Temos a corrente elétrica, isso aqui é um dado muito importante na hora da manutenção, né? A gente seguir isso, 1,5 ampere. Capacidade de congelamento, 6,5 quilos. Olha só, isso aqui é importante, esse dado aqui, para o bom uso do equipamento. Então não adianta você colocar 15 quilos aí dentro, 10, 15, 20 quilos dentro desse freezer e querer que ele seja eficiente. Ele vai demorar muito mais tempo para fazer o mesmo trabalho que ele faria com aproximadamente aí 6 quilos, tá bom? Então tem que respeitar a capacidade. O que mais de importante aqui, ó, isso aqui de grandão aqui, não, olha só, ele é carregado com o gás, o freon, né? O gás refrigerante responsável por circular dentro dele aí, é o C-pentano, né? É um novo fluido. Ele é inflamável, sim, ele é inflamável. Tem que saber trabalhar com ele, mas trabalhando direitinho, nós vamos estar falando sobre isso também. Ele é bem eficiente, esse tipo de gás. E um dado muito importante que eu gostaria de ver com vocês aqui, ó, principalmente para os técnicos, né? Os técnicos de plantão aí, a carga de refrigerante, olha só, 56 gramas. Pessoal, isso aqui é importante. Isso aqui, na hora da manutenção, se a gente não respeitar esse dado aqui, o seu freezer ele não vai funcionar. Isso eu garanto para vocês. Se colocar a mais ou a menos. Ele é pouco, tá vendo? 56 gramas. Isso aí, você deitou a garrafa, abriu lá o registro, já foi. Então tem que tomar muito cuidado, né? Por isso que mais tarde vamos fazer uma aula sobre carga de gás, tanto por pressão como por balança. Eu recomendo fazer a carga de gás desse equipamento por massa, ou seja, pelo peso. Você se preocupar com esse peso, arrumar, dar um jeito de arrumar uma balança precisa e colocar essa quantidade aqui. Aí o seu equipamento funciona direitinho, ok? Mas ele tem todas as coisas, o circuito frigorífico tá aqui, ó. Esse aqui é o condensador. Aqui nós temos o compressor, ele tá funcionando, ó. Nem barulho faz. E aqui a linha de descarga, tubo de retorno, sucção, e tá aí. Essa aula de circuito frigorífico, se não me engano, eu acho que é a primeira aula, tá bom? Mas nós vamos dar vamos reforçar essa aula aí na prática também, tá bom? Aqui é o controle de temperatura do freezer, é um controlinho simples, mecânico, né? Não é tão complicado, mas tá aí, ok? Então, algumas dicas aí sobre um freezer vertical de pequeno porte, e cuidando dele direitinho, você vai ter os seus produtos a menos 18. Espero que tenha gostado e dê o like aí para mais conteúdos como esse. Muito obrigado, tchau, tchau.